Olá, ser de luz, olá, ser divino, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa gravação, a esse nosso encontro aqui. E hoje eu quero trazer para vocês a energia dessa semana, trazendo também tudo aquilo que for de mais importante, né, para que a gente possa começar essa semana já sabendo o que a gente possa passar, né? O que que a gente pode esperar também nessa semana. E aí a gente já ir se trabalhando, né, da melhor forma possível para nos alinharmos com a energia da semana e também aquilo que o universo nos pede. Então, para começar, vamos à carta do tarô. Então, hoje a gente vai fazer aqui uma mensagem do tarô, já vou embaralhando aqui para trazer essa informação. Então, vamos lá. Pensamento positivo. Opa! Então, já saiu uma cartinha, ela pulou, na verdade. Então, a gente tem aqui, ó. Deixa eu colocar bem na frente, para não ficar embaçado. Acho que dá para perceber qual é a carta. É a carta O Diabo. Então, o que que a gente tem, assim, de mais importante para se falar sobre esta carta, que muita gente não gosta, né? Tem muito preconceito em relação a essa carta, assim como a carta da morte. Então, ela fala, em primeiro lugar, sobre aquilo que faz parte do nosso mundo material. Então, muitas vezes, os nossos valores, princípios, aquilo que a gente coloca ali no nosso universo material, tem um peso, tem uma consequência. E isso, digamos assim, é o que em muitos ensinamentos bíblicos aparece a palavra tentação, né, que é atrelada à figura do demônio, à figura da perdição, do pecado, né? Mas o tarô, ele tem um fundamento mais psicológico e ele parte do princípio de que aquilo que está assim norteando o nosso inconsciente tem muito peso e vai acabar trazendo para o nosso consciente muitas dessas informações que estão guardadinhas lá no nosso inconsciente. Muitas vezes aquilo que a gente chamaria de pecado, de tentação, na verdade já está ali dentro de nós, porém nós não damos a devida atenção ou nós mascaramos essas inclinações para outras áreas. E aí, muitas vezes, esses desejos ocultos, eles acabam aparecendo em alguma situação, no relacionamento com alguém, em alguma circunstância das nossas vidas, e vai fazer com que, de alguma maneira, nós tomemos contato com aquilo que nós podemos chamar de sombra, né? Então, para essa semana, nós vamos ter esse chamado de olharmos para essas sombras, né? Aquilo que nós poderíamos chamar, né, de distorção. Eu prefiro falar que são arquivos do nosso inconsciente, e sobre o inconsciente não tem negociação, né? É aquilo que é, ponto e acabou. É aquilo que a gente traz conosco e ponto e acabou. Cabe a nós o trabalho de olhar realmente essas sombras com muito carinho, com muito acolhimento e entender que nós temos uma parcela muito grande de luz e também temos uma parcela das nossas sombras que ficam ali esperando uma oportunidade para que a gente possa olhá-las e trabalharmos para que essas luzes que nós já temos possa abraçar amorosamente as nossas sombras e deixar com que todo o nosso ser se desperte. Então, isso é evolução, isso é o crescimento, não só pessoal, mas o crescimento espiritual, que muitas vezes a gente ouve falar, né? Tem nos livros, às vezes até abordado em filmes,
E nada mais é do que isso. A iluminação não é somente quando nós estamos ali olhando na direção dos nossos mentores, dos nossos mestres, né? Mas a iluminação é principalmente quando a gente mergulha dentro do nosso próprio ser e reconhece onde nós precisamos trabalharmos. Então, muitas vezes a conotação dessa carta é muito parecida com a carta à morte, porque em muitas culturas e em muitas frases, principalmente no que diz respeito ao equilíbrio, à harmonia, é muito tendencioso a gente olhar mais para a sombra, mais para as nossas luzes do que para as sombras. Por quê? Aquilo que a gente conhece é muito mais confortável, é muito mais seguro. Aquilo que a gente não tem tanta convivência, que a gente não tem assim uma convivência e um conhecimento, torna-se o desconhecido. O desconhecido é sempre mais difícil de se ter contato, é sempre mais cauteloso, né? A gente tem uma certa resistência em olhar para as sombras. Porém, quando a gente olha e a gente conhece através do autoconhecimento, isso é libertador, né? Então, Edilene, dá um exemplo de como que a gente tem contato com essas sombras, né? Que é o convite da carta do tarô. Por exemplo, quando a gente sabe que tal colega de trabalho é mentiroso, é falso, e muitas vezes a identificação com aquilo que a gente já carrega é tão grande que faz com que a gente olhe para esta pessoa, para aquele colega de trabalho, e identifique as características de falsidade, de uma pessoa fofoqueira, muito fácil. Por que isso? Porque dentro de nós já existe alguma característica dessa. Então, digamos, o alinhamento dessa energia que sai ali do colega de trabalho e se encontra com a nossa. Porque se a gente não tivesse essa característica, se nós também não tivéssemos essa sombra, nós dificilmente olharíamos e reconheceríamos que aquilo que a gente não tem, aquilo que a gente não carrega, é mais difícil de identificar no outro. Então, esse é o convite da carta do tarô. É um mergulho dentro de si mesmo. Para isso, precisa ter muita coragem, porque muitas vezes as pessoas até conhecem as suas sombras, não todas, mas algumas, e usam essa energia para, digamos assim, atrasar a evolução. Muitas pessoas se perdem nas suas sombras e vai levando cada vez mais a situações difíceis, complicadas, em que a pessoa vai tendo mais comprometimento espiritual. No caso, por exemplo, esta carta aqui, ela é uma carta que traz o lado material, então tudo que você possa imaginar do lado material, a gente tem nessa carta, que é uma carta que fala muito sobre o nosso mundo. Nosso mundo não é só paisagens bonitas, né, lugares apreciáveis, mas o nosso mundo é composto por diversos seres, inclusive nós, que estamos aqui cheios de sombras para a gente iluminá-las e ajudar na evolução nossa e a evolução do planeta, assim como a evolução do todo que é o universo. E muitas vezes a gente tem as nossas sombras trabalhando ali conosco, nos avisando, olha, precisa trabalhar, precisa dar uma atenção, precisa melhorar. E muitas vezes nós nos perdemos dentro daquilo que a gente conhece como tentações. Então, tem diversos tipos de tentações, tem vários vícios que nós temos, eu tenho, você tem, todo mundo tem vícios. Ora são perceptíveis,
ora são imperceptíveis. E o nosso trabalho, segundo a carta do tarô, é justamente ter esse olhar, né, de não prestar tanto atenção naquilo que vem do outro, porque o outro só dá aquilo que tem, né? E aí o nosso trabalho é olhar as nossas sombras, sem aquela questão da autocrítica, mas com muita amorosidade, com muito acolhimento e falar, eu sim, eu percebo que eu sou mentirosa, eu percebo que eu sou fofoqueira, eu percebo que eu tenho vícios, eu tenho compulsão alimentar, ou eu tenho vícios em pornografia, por exemplo, ou tenho ali um indício de que eu tenho uma tendência, ou já estou mesmo num grau de alcoolismo bem significativo, assim como diversas outras coisas, por exemplo, coisas que poderiam falar, nossa, mas isso não é um vício. E sim, é um vício. Por exemplo, o consumo exagerado de açúcar é um vício. Então, nós temos diversos tipos de mazelas que nós podemos observar. Ora são mais fáceis, ora são mais difíceis, mas o importante é que a gente vá aos pouquinhos dando essa oportunidade de nos conhecermos e de trabalharmos aquilo que está assim pronto para ser liberado, né? Então é com muita paciência, a gente não vai conseguir evoluir, entrar num estado elevado de frequência de uma hora para outra. Tudo é um passinho de cada vez, certo? Então, essa é a carta do tarô. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as runas, né? Para complementar essa, essa carta do tarô. Então, eu tô aqui embaralhando, sem olhar, né, para as runas, e vamos lá. Pronto. Peguei aqui. Nós temos, acho que dá para ver aqui, é Bercana, tá? Então, essa é uma runa que se chama Bercana. Esta runa, ela traz para gente uma série de instruções sobre nós mesmos. Então, tem a ver muito com a nossa nutrição. De onde nós estamos tirando os nossos alimentos? Tanto os alimentos que são físicos, quanto os alimentos que são energéticos. Então, da onde a gente está tirando a nutrição para nossa autoestima, para nossa motivação, para o nosso trabalho, para os nossos propósitos de vida, da onde a gente está tirando? Tem muito a ver com a carta que nós vimos do tarô. Tem a ver com o nosso mundo material, tudo aquilo que nos cerca, tudo aquilo que faz a gente crescer, né, como pessoas aqui neste mundo, como também trazer as nossas derrotas, né, levar a gente às nossas perdições. Então, o que que a gente está fazendo para conseguir a alimentação que a gente precisa? Então, a gente está ligando a televisão e assim consumindo aquele noticiário cheio de informações ruins, ou a gente está buscando aquilo que vai nos fazer bem, vai nos deixar num estado assim de equilíbrio, de harmonia. Então, isso é para se pensar, tá? Então, essa runa é uma runa maravilhosa. Bercana serve para meditação, é uma runa que tem uma energia muito boa de, de trazer realmente essas conexões com aquilo que nos cerca, principalmente aquilo que nos traz essa nutrição bacana, né, que nos deixa mais felizes e melhores. E para complementar, eu quero trazer também os aspectos da astrologia, para a gente deixar todas essas informações acerca dessa semana bem completinhas. Então, lembrando que eu considero como
semana, desde o domingo até o próximo sábado. Então, nós vamos ter aí um intervalo do dia 16 até o dia 22. Então, eu fiz algumas anotações aqui para trazer para vocês acerca dessa energia que vai nos cercar, então, vindas aí do nosso céu. Então, nós temos a influência de câncer começando nessa semana, e tem muito a ver com aquilo que realmente nos acomoda, né? Então, a energia de câncer é uma energia que lembra muito, assim, o nosso núcleo familiar. Então, é da onde a gente obtém o nosso apoio, onde a gente obtém a nossa base, onde nós buscamos a proteção, o carinho e tudo mais. Então, para essa semana, a gente já começa com essa influência de câncer, trazendo para a gente um olhar, né, mais significativo sobre aquilo que o nosso próprio ser está pedindo, de cuidados, né? Essa fonte que Bercana trouxe, de buscar a nutrição. Então, como que a gente vai fazer aí para trabalharmos isso no nosso próprio ser? Com quem nós vamos buscar este cuidado? Com quais situações nós vamos encontrar o aconchego, né? Então, quanto maior for a nossa abertura de cuidado, de entendimento daquilo que a gente precisa e nos faz bem, melhor vai ser para os nossos relacionamentos pessoais e para a gente trabalhar também as nossas emoções. Lembrando que a energia de câncer já é uma energia mais voltada ali para os cuidados dos outros, em relação aos outros, mas também traz ali informações sobre o nosso próprio ser, sobre aquilo que a gente busca em relação ao nosso equilíbrio emocional, tá? Então, lá para o dia mais ou menos aí 17, 18, nós vamos, mais precisamente dia 18, nós já vamos estar na influência de Leão. Essa energia de Leão vai trazer para a gente aquela requisição, né, da autoimagem, que tem tudo a ver com a carta O Diabo, e também tem a ver com a runa Bercana. Então, essa imagem é assim, a energia de Leão é uma energia forte, e ela busca sempre demonstrar liderança, né? Essa coisa assim de ter atitude, de querer algo e saber exatamente como conseguir. Tem também a ver com a questão da vaidade, porque a energia de Leão é uma energia de afirmação da nossa autoimagem, como a gente quer que nos vejam. E Leão vai trazer para a gente todo esse trabalho, né, de reconhecer o poder pessoal, o que tem muito a ver também com os dois oráculos que foram trazidos aqui. Percebam como nós temos oráculos diferentes e que, se você for colocar, eles convergem para os mesmos pontos, né? Bom, então vamos lá. A energia de Leão vai ficar trabalhando aí com o nosso campo energético até mais ou menos o dia 20. E no dia 21 e no dia 22, nós teremos a influência de Virgem. Então, Virgem tem muito a ver com as questões de saúde, tem muito a ver com organização, e isso que nós vamos ter essa semana, lá, né, para o finalzinho desse ciclo que eu estou colocando, do dia 16 ao dia 22. Então, para o final desta semana, nós vamos ter a energia de Virgem trazendo para a gente, olha só, como você alimenta a sua autoestima. E isso tem a ver com a runa Bercana. Então, Leão vem trabalhando, né, com a gente, lá para o meio da semana, a nossa autoimagem, né? Como que eu me vejo, o que que eu demonstro para o mundo. E aí vem Virgem, né, com toda a sua organização, zelo, trazer para a gente essa cutucadinha, né, que a própria
de Virgem, no sentido assim, de ou é 8 ou é 80, não vamos ficar no meio termo, porque não vai dar certo. Então, para organizar tudo, como você busca a nutrição para si mesmo? Como você abastece a sua autoestima? Como você se cuida, né? Que tem a ver com Bercana, tem a ver com essa energia do diabo, né? Da carta do tarô, que, na verdade, é um trabalho que vai começar, assim, desde o dia de hoje, né? Que já começou, na verdade, desde o dia de hoje, domingo, e vai até o final da semana. Então, o nosso olhar para conosco é um chamado, né? Não é só agora, está sendo um chamado durante esse ano inteiro e vai continuar até o final do ano, porque nós estamos num ano de muita introspecção. A gente tem um ano importante, né, na numerologia. Se vocês forem pensar no número que forma este ano, é um número de introspecção, fazendo com que a gente tenha esse olhar assim, mais voltado para a espiritualidade. É um ano de número 7, né, em que nós temos muitas forças espirituais pedindo para que a gente se trabalhe, para que a gente faça esse mergulho para dentro de nós, e aí a gente consiga ali ir aos pouquinhos melhorando o nosso próprio ser. Então, se você for pensar, né, pode ser que você esteja aí se perguntando, mas quantas coisas ruins já aconteceram, né? Quantas coisas parece que estão muito difíceis para todos nós, né? Guerras, questões políticas, questões econômicas. Só que nós entendemos da seguinte forma: existe um movimento que está sendo realizado individualmente e no coletivo, né? Muitas vezes, sentir que as coisas estão difíceis para o coletivo é uma forma de purificação. E o nosso planeta, ele está num processo de evolução. Então, é necessário que os nossos olhares se modifiquem, porque muitas vezes a gente entende que as coisas difíceis são, entre aspas, castigos, mas na verdade é uma forma de trazer aprendizados, reforçar coisas que a gente já aprendeu, elevar os nossos níveis de fé, de conexão. E se fosse diferente, se tudo estivesse acontecendo a mil maravilhas, o nosso processo evolutivo pode ser que não chegasse a acontecer de forma fluídica, porque nós iríamos nos acomodar em situações benéficas, em situações boas. E o nosso processo evolutivo, individual e coletivo, principalmente, não iria acontecer, né? Iríamos empurrando com a barriga, nós já estamos bem. Então, vamos deixar para melhorar depois, né? Quando tudo estiver favorável. Então, muitas vezes a dificuldade nos movimenta, tira a gente da zona de conforto, nos faz refletir, nos faz melhorar. E, infelizmente, existem situações em que nós só vamos aprender na dor, né? E aí que a gente cresce. Então, a carta do tarô, a runa, a astrologia, trouxeram informações, assim, muito parecidas. E que sirva para que nós possamos entender tudo o que ocorrer essa semana, tudo o que vier para nós de aprendizado, que nós possamos ter essa abertura, esse entendimento, para acomodar todas essas informações e trazer ainda mais insights, reflexões, meditações acerca de tudo o que ocorreu nessa nossa leitura e também tudo o que ocorrerá durante o decorrer da semana, tá certo? Quero agradecer por esse encontro, por essa oportunidade, que vocês tenham muita luz, que nós possamos nos encontrar em breve com mais informações, mais aprendizados
E não esqueça de deixar o seu like. Se não está inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva, será muito bem-vindo. Acompanhe meus trabalhos nas redes sociais. E até mais. Gratidão. Namastê.